E hoje vamos analisar a empresa Usiminas com a finalidade de te ajudar a ver se realmente vale a pena investir nela ou não. E é sempre bom eu deixar bem claro aqui que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. E não importa dia, horário ou quando você está assistindo esse vídeo, eu sou Denis Alexandre e a empresa analisada hoje será a Usiminas, ou se você preferir, Usim 3, 5 ou 6. A Usiminas atualmente é a maior indústria siderúrgica de aço do Brasil, com atuação em diversos setores da cadeia do próprio aço. O grupo Usiminas é dividido em 4 empresas. Primeiro tem a Mineração Usiminas, depois Solução Usiminas, depois Usiminas Mecânica e a Unigal Usiminas. E neste vídeo eu vou tratar sobre a origem da empresa, composição acionária, dados principais da Bolsa de Valores, quais as fontes de receita da Usiminas, histórico da receita líquida, lucro líquido, fluxo de caixa e vamos passar ainda pelo seu endividamento. Por fim, tem aquele checklist com algumas opiniões pessoais minhas quanto a Usiminas na qualidade de ativo em uma carteira de investimentos. O foco do vídeo é exclusivamente o histórico de resultados da empresa e seus fechamentos anuais, então não vou entrar aqui no mérito macroeconômico e nem nos ruídos de curto prazo de mercado. Com isso eu vou me ater somente ao histórico de resultados divulgados pela Usiminas. E se você quer ajudar esse canal a crescer, já se inscreve nele, ativa o sininho das notificações para receber avisos todas as vezes que eu postar uma análise nova. Todas as terças e quintas-feiras eu trago análise de empresas novas aqui no canal com a finalidade de te ajudar a ver se a empresa tem uma saúde financeira boa ou ruim, bons fundamentos de uma maneira rápida e objetiva. Inclusive de empresas escolhidas pelos próprios inscritos, então sinta-se à vontade para deixar aqui nos comentários, que vai ser um maior prazer trazer essa análise aqui no canal. Sem mais delongas, vamos para a origem e composição acionária da Usiminas. A Usiminas foi fundada em abril de 1956 como uma empresa estatal. Em 62 foi inaugurada a Usiminas, a usina de Ipatinga, com o acendimento do Alto Forno 1. Quando foi em 69, a empresa já atendia 50% da demanda nacional de chapas grossas e ainda nesse ano aconteceu a criação da Fundação São Francisco Xavier para gerir empreendimentos sociais junto a outras comunidades. Em 1970, a Usiminas criou a Usimec, iniciando o ramo de caldeiraria pesada. Na década de 80, ela inaugurou uma nova sede em Belo Horizonte e já começou a implantar sistemas mais automatizados para modernizar suas atividades produtivas. Em 91, a Usiminas foi a primeira empresa escolhida para ser privatizada no Brasil e em 96 ela conquistou o certificado ISO 14001, sendo ela a primeira empresa do Brasil a conquistar essa certificação e a segunda no mundo. Em 99, ela inaugurou uma moderna linha de laminação a frio com capacidade de produzir 1 milhão de toneladas de aço por ano. Em 2009 foi fundada a Soluções Usiminas, reforçando a atuação em serviços de transportação e distribuição de aço. E em 2010 foi criada a Mineração Usiminas em Itatiaçu, no estado de Minas Gerais. E no mesmo ano foi implantada uma tecnologia na usina de Ipatinga, permitindo a fabricação de chapas grossas com características especiais para o mercado naval. Em 2011, a Unigal inaugura uma nova linha de galvanização por imersão a quente. Já no ano de 2012, posterior, foi inaugurada uma nova linha de tiras a quente na usina de Cubatão. E em 2015, a Usiminas é escolhida como principal fornecedor de aço da fábrica da Jeep no Brasil, localizada em Goiânia. Foi desenvolvida em 2008 a Uzi Solar, aço exclusivo para o mercado de plataformas fotovoltaicas. E por fim, em 2020, a Usiminas fez o lançamento da loja online Soluções Usiminas. Hoje, a Usiminas tem 32% das suas ações nas mãos do grupo Nippon, 4,84% com a Previdência Usiminas, 32% com o grupo Ternium Tenar, 7,3% com o grupo Ternium Ten e os outros 23,19% ficam aí pulverizados, mas com apenas 7,7% em free float nas ON, o que é muito baixo. Sem mais delongas, vamos para os dados principais da Bolsa de Valores. O nome da empresa é Usiminas S.A., código de negociação Usim 3, 5 e 6, 3 ordinários, 5 são as preferenciais de classe A e 6 preferenciais de classe B, fundação em 1956, REP 94, setor de atuação materiais básicos, segmento siderurgia, segmento de listagem nível 1, free float de 53,9%, só 7,7% nas ON, igual eu falei, 80% de tag along nas ON, 0% nas PN, valor de mercado atual de 10,5 bilhões.
Agora vamos para as fontes de receita da Usiminas. Primeiro temos a unidade de negócios de mineração, a mineração Usiminas, que produz e comercializa os seguintes produtos minerais. Primeiro deles é o granulado, que é o minério de maior tamanho, o sinterfeed, que é o minério mais fino, e o pellet feed, que é o mais fino de todos. Como segunda fonte de receita, a Usiminas tem também uma unidade de siderurgia, onde ela produz e comercializa os seguintes produtos laminados planos de aço carbono. Ela produz placas de chapa grossas, produtos laminados a quente, produtos laminados a frio, eletrogalvanizados e os galvanizados por imersão a quente. Em terceiro lugar vem a unidade de negócios de transformação do aço, com a solução Usiminas atuando nos mercados de distribuição, industrialização e na fabricação de tubos de pequeno diâmetro. E por último vem a unidade de negócios de bens de capital, com a unidade de Usiminas Mecânica, que atua por áreas de negócios como estruturas e pontes metálicas, equipamentos industriais, montagens e manutenções, indústrias e bens, estampagem, fundição e vagões ferroviários. Conforme o segundo trimestre de 2022, os tipos de minérios vendidos se dividem em duas partes, o mercado interno e o externo. No interno, 35% das vendas vieram do granulado, 61% vieram do sinterfeed e 4% do pellet feed. No mercado externo, 91% vieram do sinterfeed e 9% do pellet feed. E na segunda parte, na parte de siderurgia, as vendas ficaram 36% vindo do automotivo, 28,9% vindo da grande rede e a parte de indústria ficou com 35%. Os principais destinos de exportação ficaram divididos em 46% na Argentina, 40% na Europa, 11% na América do Sul e Central e 3% para a América do Norte. Então é uma empresa que exporta bastante. E já que estamos falando de receita líquida, vamos ao histórico da receita líquida desde 2010, apesar dela ter histórico de muito tempo, né? Desde 1995 a gente tem resultado, mas vamos pegar entre 2010 e 2021. Então a receita líquida representa a quantidade de dinheiro que a empresa traz ao realizar suas atividades, seja na venda dos produtos ou na prestação de serviços. E ela é a linha do demonstrativo de resultados, fica abaixo da receita bruta. E aqui podemos ver claramente a receita dobrando do ano de 2020 para o ano de 2021, que provavelmente ocorreu pela alta do preço do minério e outras commodities no ano de 2020, do ano de 2020 para o de 2021. E claro, isso impactou positivamente nos resultados da Usiminas e com isso fechando em recorde no ano de 2021. Nosso próximo passo é analisar a constância do lucro líquido, a lucratividade. Ele é o objetivo de toda empresa, porque no final das contas o lucro líquido é o proveito que se tem daquela empresa depois que são feitos os descontos obrigatórios. E no caso da Usiminas, podemos ver que esses lucros são inconstantes, afinal ela é uma empresa refém do mercado de commodities e como ela exporta bastante, ela também fica bem suscetível às variações cambiais. Então você pode ver que varia bastante a lucratividade dela. Nos anos de 2012, 2015, 2016 foram anos só de prejuízo, mas ela depois conseguiu reverter isso nos anos posteriores e isso aliado com a alta de commodities, a Usiminas teve o lucro recorde, como eu disse, no ano de 2021. Bom, feitas as considerações, breves considerações, vamos ao fluxo de caixa operacional. Aqui o FCO representa as saídas e entradas financeiras da empresa, considerando somente o operacional da companhia. Ou seja, aqui tem efetivamente o dinheiro que entra e sai da empresa somente com as atividades do dia a dia. E podemos ver que a sua geração de caixa não é tão constante assim. Ficou com caixa operacional negativo nos anos de 2011 e 2016 e nos demais anos variou bastante. Quando positivo ficou, mas variou bastante. No quesito endividamento, a Usiminas vem mantendo um endividamento mais constante, ou seja, sem aumentar ou diminuir muito, mas está com endividamento constante. E fechou o ano de 2021 com 6,3 bilhões de endividamento, mas também fechou com um caixa de 7 bilhões, então ela sim tem caixa para pagar suas dívidas e ela está numa situação relativamente tranquila em relação ao caixa que ela tem. Em 2015 e 2016 a relação de dívida líquida sobre EBITDA foi mais alta, mas a companhia conseguiu também reverter essa situação, chegando a patamares mais tranquilos. Atualmente 76% das dívidas estão em médio prazo, ou seja, entre 3 e 5 anos, mas eu continuaria monitorando porque grande parte das suas dívidas
também são em dólar e por isso acaba sofrendo ou se beneficiando com as cotações cambiais. E antes de passarmos para o checklist final, deixa aquele like para esse vídeo poder chegar a mais pessoas e se inscreve no canal também para acompanhar as análises semanais, porque isso me ajuda muito e não custa nada para você. Bom, vamos agora ao checklist final. Primeira coisa que nós olhamos aqui é a governança corporativa. E essa para mim é a parte que acaba sendo mais defasada da empresa e que pesa desfavoravelmente na minha análise. Porque primeiro, ela tem só 80% de tag along na ON. Segundo, ela tem dois tipos de PN, a de tipo A e tipo B, e não tem tag along. E terceiro, tem um free float nas ON de apenas 7,7%, que é muito baixo, mas pelo menos se você quiser ser sócio dela, você tem liquidez nas ON. E se você buscar desde 2012, a remuneração dos administradores sempre foi um pouco alta, de fato, e representou uma parte, sim, considerável do lucro da empresa. Mas nesses anos aí para frente, tá tranquilo, porque ela também vem melhorando os resultados por causa dos ciclos de mercado. Segundo ponto, lucratividade. Se a gente pegar desde 95, a gente pode ver que ela não teve aquela geração grande de lucros no longo prazo, não teve aquela escadinha e só foi dar um salto maior no ano de 2021. Então ficou bem na lateral, alguns anos ela teve prejuízo e por aí podemos ver a inconstância de lucratividade dela, e isso para mim é um ponto negativo na análise, porque eu gosto de geração de caixa, geração de lucros constantes. Terceiro ponto, geração de caixa, e nessa relação de geração de caixa, apesar dela ter a maior parte dos anos no positivo, ainda assim é considerada inconstante e varia muito. Então, gerar caixa operacional, ela gera, mas não é de uma maneira consistente. Quarto ponto, endividamento que nós temos aqui. No quesito endividamento, a Usiminas está até tranquila, já teve mais dívidas e menos geração de caixa. Então, para os patamares atuais e em relação ao que ela já esteve no passado, agora está até tranquilo. Agora vamos à minha opinião pessoal sobre a Usiminas. Bom, a verdade é que todas as empresas de commodity, de um modo geral, racharam de ganhar dinheiro na pandemia, e a Usiminas foi só mais uma delas, né? Porque, dólar alto, commodities em alta, as empresas desse setor ganham muito dinheiro mesmo. E no longo prazo, eu até acredito nela como empresa, mas eu não invisto pelo setor extremamente cíclico e dependente do mercado global, já que ela exporta muito. No caso da Usiminas, tanto no quesito receita, porque, como eu disse, ela exporta muito, quanto nas dívidas, porque entram as cotações cambiais, uma parte de sua dívida é em dólar também. Outro ponto que pesa desfavoravelmente é a parte de governança, porque ela não tem nada de ON no mercado, só 80% de tag along, as PN não tem tag along nenhum, isso para mim é muito ruim. E quem quer ser acionista tem que ter estômago para ver ela andando 7, 8, 9 anos seguidos de baixa, o que aconteceu entre os anos de 2008 e 2016, e eu prefiro empresas mais tranquilas mesmo. Esse daí é o jeito que eu analiso minhas empresas e é uma opinião pessoal minha. E se eu te ajudei de alguma maneira com esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima análise.